para a gente, né, falar disso. Então, olha só. Então, no caso da intimação, né, a pergunta é exatamente como que se dá, né, vou repetir a pergunta, como se dão as comunicações dentro dos procedimentos, né, dentro do processo que a gente fala popularmente, né? Então, é um ato processual, tá? Então, a intimação é um ato dentro do processo. Nós vamos ver logo em seguida aí os procedimentos, né? Aí você vai perceber essa lógica, né? Procedimento ordinário, né? Sumário, sumaríssimo, e depois vem os especiais. Hoje a gente não consegue falar dos especiais, tá? Bom, então é um ato processual pelo qual se dá ciência. A palavra ciência, no sentido de ter conhecimento aí, né? Da pessoa ter, né? Deu ciência ali, ela passou a ter, né? A informação, tá? A parte, então a parte, né? Qualquer delas, tá? Envolvidas no processo da prática de algum outro ato processual que já foi realizado ou que vai realizar-se, tá? Então, é comunicação processual, nós estamos falando sobre isso, tá? Citação, intimação, nós estamos no âmbito da comunicação processual, tá certo? Importando ou não na obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa. De repente é só uma informação mesmo, mas pode ser de fazer, né? De comparecer. Lá no artigo 269 do CPC, falou, Rogério, mas é CPC mesmo? Nós estamos tendo aula de processo penal. Sim, é lá do CPC. Tá? Estou lá no processo civil agora. Tá? Estou lá no processo civil. Porque lá no processo civil, lá no Código de Processo Civil, no artigo 269, tem uma definição, né, de intimação. Olha o que ele fala aí. Ó, ele fala, ó, intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos, termos do processo. Então, o conhecimento que as partes, né, vai tendo é a partir, né? Claro que eu posso pegar lá os autos do processo e ler, tá? Mas aí eu tenho que, no caso da intimação, eu tenho que realizar algo, né? Em alguns casos, né? Vejo que é obrigação de fazer ou não fazer, tá? E aí vem lá o parágrafo primeiro, ó, é facultado, quer dizer, não é obrigatório, mas é facultado, é possível, né? É permitido aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte, né? Por meio do correio, né? Juntando aos autos, né, a seguir cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Então tem que ter lá o aviso ciente, tá? Então é muito importante isso. Você está aprendendo isso aí na vida, né, do mundo jurídico, né, que tem que ter comprovação de tudo, né? Então, é importante isso aí. No primeiro momento a gente fica comprovando só daquilo que pagou, né? Então, tem que ter o comprovante, lógico, tá? De tudo, né? No parágrafo 2º, ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença, tá? Então, você vai ver lá a cópia, né, desse despacho, né, do processo, tá? Intimação da União, né, dos estados, do DF, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão da advocacia pública responsável pela sua representação. Então, não é diretamente com eles, é o órgão da advocacia pública, tá? Que se faz aí a intimação, tá bom? Então, assim, é importante pensar nessa lógica, né? Que você tem lá o formato da comunicação por meio da intimação, não é por meio da citação e assim por diante, tá? Bom, uma coisa importante, né? Uma discussão doutrinária, já que nós estamos dentro de uma parte teórica do direito, é importante pensar aí nessa questão da notificação, porque a doutrina trata, né, das notificações, tá? E alguns autores acabam não vendo diferença entre intimação e notificação. Então, por isso que eu coloquei desse jeito, ó. Para parte da doutrina, então não é unanimidade isso, não é unanimidade, parte da doutrina, você vai lendo vários teóricos aí, você vai perceber isso, tá? Então, parte da doutrina, intimação e notificação não teriam diferenças, tá? Então tá lá, as palavras de Basileu Garcia, ok? Então, eu falo o seguinte, ó, porque é óbvio, né? Nós temos diversas críticas a serem feitas,
Temos diversas críticas a serem feitas. E você, por exemplo, está percebendo que nós, recentemente, né, nas últimas 2 décadas, pelo menos, nas últimas 2 décadas, há um avanço tecnológico muito grande, né? Então, assim, nós caminhamos muito para esse mundo que nós estamos usando agora, que é o mundo virtual, né? Então, de um mundo real a um mundo virtual, e muitas vezes você percebe que o mundo jurídico, ele, em todos os aspectos, às vezes ele demora um pouquinho para acompanhar, né? Acho que é natural isso do direito, né? Já sempre foi assim, né? O direito está sempre meio que atrasado em relação às ocorrências da sociedade, né? Isso a gente discute muito dentro do direito, da teoria geral do direito, né? E no direito penal não é diferente, no direito processual também não é diferente. Mas em termos de comunicação, aquela lentidão do mundo analógico agora pode ser mudado, né? Então há essa vantagem tecnológica. O problema é que às vezes a gente não consegue ter o uso da tecnologia em todos os lugares, né? Então, no sistema do vigente estatuto processual que nós temos, né? Lembrando que o Código de Processo Penal é de 1941, são sinônimas as palavras intimação e notificação, né? A esses meios de dar ciência, de novo, então, meio de dar ciência, para a pessoa ficar sabendo, né? Que ela tem que comparecer, que tem que apresentar prova e assim por diante, né? Qualquer dos interessados, qualquer, né? Seja o réu, o acusador, o advogado, a testemunha, o perito, o jurado, qualquer, né? Então, da ocorrência de despacho, de alguma decisão que foi tomada lá pelo juiz durante os procedimentos, né? A sentença, os atos judiciais de modo geral, realizados ou a realizar, como nós já falamos, inclusive, né? Com ou sem a determinação de uma atitude a assumir em face do processo criminal, né, em desenvolvimento, né? Então, às vezes, é só uma comunicação mesmo, tá certo? Se destinam todas as normas concernentes à citação de que, por sua natureza não especial, sejam compatíveis com essas duas formas de comunicação. Então, o Basileiro Garcia está defendendo, e alguns autores, né, processualistas defendem que não há diferença, né? Tudo bem? Então, agora um detalhe importante é que você não tem uma previsão, né, sobre o meio eletrônico, que é o que eu estou falando agora, né? Então, o Código de Processo Penal não possui previsão a respeito de atos processuais produzidos por meio eletrônico, né? Nós temos as petições agora, né, no PJR, tá? Tudo bem, estamos avançando, mas diante de toda a tecnologia que nós temos, né, há algumas necessidades de avanço maior ainda, tá? Mas, de qualquer forma, já há previsões, né? De qualquer forma, já há previsões, tá certo? Quando ele fala lá no CPC ainda, não saímos aí, vamos falar do CPC, né? Lá no 196, olha o que ele fala de competência para essas comunicações. Esse 196, lá do CPC, está falando da competência para viabilizar essa comunicação. Ó, compete ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, e supletivamente aos tribunais. Regulamentar a prática é a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico. Então, a competência de quem? Do CNJ e dos tribunais. Dos tribunais é uma competência supletiva, né? Disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos. Então, olha, eu tenho que pegar esse mundo tecnológico e começar a jogar dentro do direito. Para fins de comunicação de quem é competência, CNJ e tribunais na forma supletiva, né? Certo? E editando para esse fim os atos que forem necessários, né, respeitadas as normas do Código. Então tá aí dada a senha, né? Então, a senha, a competência está estabelecida para regulamentar a comunicação eletrônica. Claro que existem algumas vedações para o direito penal, né? Mas, de qualquer forma, é o que você tem aí nessa configuração, tá? Lembra que intimação foi até o artigo 369, né? Eu falei, ó, lê para a prova do 282 até o 369, tá? Acabou lá a citação, né? Então, continua, a citação cai na prova, viu? Quem entrou depois nessa aula de hoje aqui, ó, eu falei no comecinho, né? A matéria da prova começa em citação, não está começando em intimação, não, né? Essa primeira aula depois da prova, mas
a matéria começa lá no finalzinho da outra, tá? Citação, certo? Por ser comunicação dentro do processo, né? O artigo 370, então, onde começa tudo para nós aqui nesse segundo bimestre, e aí você vai entender por quê. Lá no 370, você vai entender por que intimação, citação também vai ser cobrada, né? Ó. Procedimentos para as intimações, né? O artigo 370, agora é do CPP, do Código de Processo Penal, ó. Nas intimações dos acusados, nas intimações das testemunhas e de quaisquer outras pessoas que devam ser intimadas, né? Que devam tomar conhecimento de qualquer ato dentro do processo, será observado, agora, olha aí só, será observado no que for aplicável o disposto no capítulo anterior. Ora, o capítulo anterior é exatamente o capítulo que versa, né, sobre a citação, tá? Então, se eu pego lá o meu código, né, e olho lá, ó, terminou no 369, tá? E começou no 351, né, ó, começou no 351, tá lá, ó, das citações, capítulo 1. Quer dizer que intimação é o capítulo 2, entendeu? Então, o capítulo 1 aplica-se, né, nas questões de comunicação dentro das intimações. Não tem dúvida com relação a isso. Então, cai a partir do 351 nesse caso, né? Segue-se o mesmo modelo usado para citação. Então, tá lá, o que for aplicável a gente usa. A incidência das normas da citação se fará no que for aplicável. Está lá no caput do artigo, né, 370, isso. Beleza? Intimação pelo Diário Oficial, 370, parágrafo 1º. Está escrito aí, ó. A intimação do... Isso cai bastante, viu? Cai bastante. Essa parte aí cai muito. Tá? Eu selecionei lá 3 ou 4 questões para a gente... resolvidas já, para a gente ter ciência disso, tá? Então tá lá, ó. Artigo 370, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, a intimação do defensor constituído, do advogado querelante e do assistente, far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob penalidade, o nome do acusado, tá? O nome do acusado. Então tá aí, é importante pensar, isso aparece bastante, né? E se não tiver lá o Diário Oficial da comarca, né? Olha só, tem uma situação. Não havendo, né? Ó, caso não haja circulação do Diário Oficial da comarca, deve-se utilizar o mandado ou a intimação pessoal, né? Intimação pessoal. Ó. Então, mandado é pessoal, no balcão lá do ofício judicial, tá? Aí é pessoal, né? É físico, bom? Intimação via postal, parágrafo 2º lá, né? Parágrafo 2º do CPP, ele fala lá, ó, parágrafo 2º, caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado ou via postal, com comprovante de recebimento ou por qualquer outro meio idôneo, tá? Então tá aí, beleza? Agora, a lei 11.419, tá aí a lei, né? Coloquei para você lá a lei 11.419, ela vai disciplinar a comunicação por meio eletrônico, né? Então, lá no artigo 5º dessa lei, parágrafo 1º, tá lá, ó, no artigo 5º da lei 11.419, tá, de 2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º dessa lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, tá? O parágrafo 1º diz assim, ó, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica, tá? Não é a hora que postou, né? A hora que consultar, né, o teor da intimação, certificando-se dos autos da sua realização, tá? Então, beleza, não é possível aí nesse caso, certo? O parágrafo 2º eu já li, né? O parágrafo 2º eu já li, tá aqui ele, ó. Parágrafo 2º já li, mas está aí. Caso não haja órgão de publicação dos atos oficiais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, fisicamente, por mandado ou via postal, né? No caso, pelo correio, com o comprovante de recebimento, com a R, né? Ou qualquer outro meio idôneo, né? A intimação pessoal
feita pelo escrivão dispensará a aplicação que alude, né, o parágrafo primeiro. Então, aquela pessoal, ela dispensa, né, a aplicação do que está falando lá no parágrafo primeiro, né? Lá que a intimação do defensor e tal, né? Lembra disso, tá bom? Tudo bem? Tranquilos? Então, parágrafo 4º, né? Aliás, o parágrafo 4º também, né? Como eu falei para você, ele aparece bastante aí nos concursos. Quem está dando uma estudada, baixando questões aí de concursos, deve ter percebido isso, né? Ó, a intimação do MP e do defensor nomeado será pessoal. Parece bastante, tá? Aliás, as questões que eu coloquei lá, acho que 3 ou 4 questões é sobre esse parágrafo 4º. Só para você ver a incidência, né? Como que é cobrado aí, tá? Tudo bem? Então, aí é o seguinte, ó, lá no artigo 371, né, a intimação por despacho da petição, é possível isso, tá? Ele vai falar sobre isso, ó. Olha só, será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observando o disposto no 357. Eu coloquei o 357 aí, ó. Então, requisitos da citação por mandato. Esse é o capítulo anterior, lembra? A intimação ela está vinculada, ela está regida pelo capítulo ligado à citação, né? Leitura do mandado ao citando, pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionaram dia e hora da citação, declaração oficial, né, da certidão da entrega da contrafé e sua aceitação, tá? Então, nesse caso aí, é importante pensar nessa lógica, né? E lá no 372, tá, que é o último aí, né, depois já vem, né, outras questões ligadas à aplicação da medida de segurança e tudo mais, tá? Não vou falar de procedimento depois, tá? Fala o seguinte, ó, adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes testemunhas, dia e hora, para seu prosseguimento do que se lavrará termo dos autos, tá? Então, já ali mesmo, né, na presença das partes, eu já tenho a designação do dia e da hora, né, do prosseguimento da instrução criminal, né, da audiência. Bom? Tranquilos? Beleza. Então, vamos dar uma olhadinha nessas questões, bem rápido, não vamos ficar presos nelas não, só dar uma olhada rapidinho e a gente avança, né, para discutir procedimento, tá? Mas antes disso eu quero saber, tem alguma pergunta, algum comentário que queiram fazer até agora? Fiquem à vontade. Tá tranquilo? Vamos dar uma olhadinha nas questões? Então vamos lá, ó. Primeira questão, falando sobre a intimação do defensor nomeado, que nos leva ao parágrafo 4º, olha só. A intimação do defensor nomeado para qualquer ato do processo, né? Então, nesse caso aí, você viu lá no parágrafo 4º, por isso que eu estou te dizendo, se você já tem essa ciência, né? Se você, na hora de estudar, dá uma lida na letra da lei, né? Principalmente o pessoal que está com foco aí nos concursos, tá bom? Importante pensar nisso aí, né? Não é só para prova nossa, tá? Quando você dá uma lida lá na letra da lei, né, te ajuda a responder as questões aí, tá? Então tá lá já marcado, eu vou comentar geralzão. Essas questões aí, uma ou outra deve aparecer nas suas listas depois, tá? Então, aí para você estudar, tá bom? Então, eu vou pegando questões conforme o assunto, eu não vou ficar observando ali, não vai dar tempo de ficar olhando se eu já coloquei a questão, tá? Bem, então, nesse caso aí, é só para título de exemplo mesmo, né? Então, nós temos aí esse cenário. Então, na hora que pegar a lista, talvez até apareça de novo uma outra questão, tá bom? Beleza? Tá tranquilo? Viu lá, né, a importância daquele parágrafo 4º, né, em que nós temos, né, esse quadro lá no 370, né? Então, beleza. Vamos lá, na 2, então, ainda sobre intimação, né, ó. Marque a alternativa correta. A intimação da testemunha funcionária pública para os fins de audiência será efetivada pessoalmente. Estou percebendo que a regra geral é pessoalmente, né? Lógico, a regra geral seria pessoalmente, mas nem sempre dá para fazer assim, tá?
via mandado, tá? Com comunicação ao chefe da repartição em que servir. Tá bom, então tá lá no 359, que é o do capítulo anterior também, né? Ele termina lá no 369, começa no 370 e começa a intimação, tá? E diz que o dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição, tá? Então, mesmo nós fizemos leitura também desses artigos lá da parte de citação, tá bom? Então, até sugiro que você faça nova leitura, né, para poder fazer observância. Cuidado, inclusive, que nós tivemos algumas mudanças, então é melhor, às vezes, até ler na internet, tá? Tivemos algumas mudanças no sentido de alterações do Código Penal, do Código de Processo Penal, tá? Então, a hora que estiver estudando determinado assunto, dá uma conferida, pelo menos, se o seu vadimeco, né, tá atualizado e tudo mais, tá? Acho que vale a pena fazer essa consulta para não estudar coisas erradas, lei, parte, né, já revogada e assim por diante, tá bom? Bom, então, citação pessoal me parece ser a regra aí, pelo que você está percebendo, né? Então, vamos lá na 3. Ó. Em regra, acusado preso em sede de juízo processante será intimado da sentença pessoalmente. Nós falamos até daquele caso do preso que fez exercício sobre isso, né? O preso em outra unidade federativa, lembra? Citação por edital, aquela coisa toda. Então, nesse caso, réu preso, citação é pessoal, tá? Pode observar isso lá na parte de citação, tá bom? Então, isso é importante. Nós temos aqui a questão 4, né? A questão 4 vai versar também sobre essa discussão no parágrafo 4º. Eu falei para você que tinha 3 questões ou mais aí envolvendo aquele parágrafo 4º do 370. Olha, Antônio, assistido por defensor público, foi condenado em primeiro grau pela prática de delito de roubo qualificado. Interposto e arrazoado, né, recurso de apelação contra essa decisão, a defesa de Antônio não foi intimada da inclusão. É um detalhe, a defesa não foi intimada em pauta de julgamento, né, do seu recurso de apelação. Então, diante disso, a intimação do defensor tem que ser, né, feita, tá? Intimação pessoal, né, desse defensor. Pessoal, se for para justificar, você vai usar o 370 lá do parágrafo 4º, né? 370, tá certo? Então, esse é um quadro também, você está percebendo que aquele parágrafo 4º, 370, muitíssimo importante. Questão 5, tem uma historinha, mas a questão é simples, né? A hora que você pegar essa questão para dar uma lida, você vai perceber isso, ó. Bruno foi preso em flagrante pela prática do crime de extorsão mediante sequestro. Com a prisão em flagrante convertida em preventiva, ficou o réu preso. Isso é muito importante, tá? Durante toda a instrução. Se o réu está preso, ele tem que ser citado pessoalmente. Tá? A situação que permanece. A complexidade do caso fez com que o magistrado abrisse prazo para o MP e para a Defensoria Pública apresentassem suas alegações finais escritas, sendo a sentença proferida posteriormente. Dessa decisão, Bruno, defensor público e o MP são intimados. Bom, você já sabe que com base no 370, parágrafo 4º, o MP e o defensor, citação pessoal. No caso do Bruno, ele está preso, então a citação também é pessoal, tá? Beleza? A intimação também é pessoal, tá certo? Tranquilos? Nesse caso aí, ó, nós temos, deixa eu ver, acho que tem mais uma, se não me engano, vamos ver? No processo comum ordinário, que é o que nós vamos ver agora, o conhecimento do ato judicial que determina o comparecimento do réu para exame de dependência toxicológica, por exemplo, ocorre por intimação, tá? Então, esse é um exemplo aí do uso da intimação, tá bom? Então, intimação tá lá, nós vamos ver procedimento agora, né? Então, esse é um cenário. Tem alguma pergunta? Vamos fazer o procedimento?
Então, vamos lá. Procedimentos. Procedimento agora vai até procedimentos especiais, tá? Vai até tribunal do júri, depois procedimentos especiais, quer dizer, alguns casos específicos, né? Que a gente pode ter alguns procedimentos especiais, mas, no geral, né, o procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, né? Obtendo aí informações a partir da Lei 9.099 sobre juizados especiais, tá? Então, esse é o primeiro detalhe. Processo, procedimento, primeira aula que a gente tem na faculdade, no meu caso lá, teoria geral, todo mundo fez TGP, né? O TGP foi no primeiro ano, então tá lá, né? A da Pellegrini, né? Processo, procedimento, então vamos recordar isso aí, ó. Processo e procedimento, né? Sequência de atos vinculados entre si para alcançar a finalidade de propiciar ao juiz a aplicação da lei ao caso concreto. Então tem uma história contada dentro dos autos, e aí a gente chama aquele conjunto todo de processo, tá? O modo pelo qual vai se desenrolando o processo, né, no seu aspecto interno, né, é chamado de procedimento. Né? E o Greco Filho fala que não há processo sem procedimento e não há procedimento que não se refira a um processo dentro dessa questão aí que está vinculada aos processualistas aí de plantão, né? Então, esse é o quadro que nos interessa aí do ponto de vista do vocabulário, tá? E aí é muito importante isso, né? Bom, logicamente, o devido processo legal é um princípio, né? Nós temos um princípio de garantias, tá? Se a gente pensar dentro da corrente garantista, né? Tá? Então, algumas garantias importantes para a garantia da liberdade, tá? Então, as garantias processuais, elas têm um vínculo, tudo bem, né? Com o princípio da justiça, né? E tudo mais, e também para a garantia da liberdade, tá? Lógico que quem cometeu o crime tem que ser devidamente punido, né? Não é essa a questão é quem está sendo acusado, né? Ele realmente é o criminoso, porque nem sempre acontece daquela pessoa que está sendo acusada ser realmente o autor do delito, né? E aí você tem várias discussões em torno disso, que é importante que a gente comece a ter essa discussão, tá? Lembra lá, né, das questões ligadas às prisões, né? Se essa resposta ao crime está dando certo, tá? Então isso é muito importante, tá? Mas, bom, se o devido processo legal como um princípio garantista, lógico que quem trabalha, né, o operador, de um modo geral, do direito, né, ele tem que estar atento a esses aspectos ligados, né, aos procedimentos, tá? Muito importante. Tá? Então, começa pelo magistrado, ele tem que respeitar todos os procedimentos, né, dentro da instrução criminal. Todos devem respeitar e o juiz tem um papel extremamente importante nesse caso, né? Então tá lá, o magistrado deve respeitar os procedimentos estabelecidos por meio de lei, né, para se garantir lá um devido processo legal que possa apurar os fatos, né, dentro da perspectiva de que ocorreram, o mais próximo daquilo que ocorreram, para que nós tenhamos, né, um equilíbrio, né, dentro do processo e que, obviamente, que a pessoa seja ou devidamente punida, caso seja o autor do delito, punida na proporção em que participou do crime, ou que seja absolvida, né? Inclusive com a possibilidade de absolvição sumária aí quando eu tenho, né, as preliminares, né, na defesa prévia, tá? Então, garantias vinculadas ao devido processo legal, tá? Garantias vinculados. O devido processo legal já é uma garantia, já é um princípio e é uma garantia, né? Bom, uma garantia que se tem é um procedimento que seja integral. Todos os procedimentos com ampla defesa, tá? Tipificado, né? Não se admite a inversão da ordem processual, adoção de um procedimento ou outro, né? Caso de, por exemplo, da testemunha, da defesa, né? Ter o direito de falar, ou por último, por exemplo, né? Isso é um elemento importante, tá? Então, em caso de prejuízo, né,
a nulidade, tá certo? Então, isso é fundamental, tá? Bom, direito ao procedimento dentro do devido processo legal é uma garantia fundamental, tá certo? Então, logicamente, você tem esse quadro, né, como uma garantia constitucional. É algo que nós estamos construindo, gente, há décadas, séculos, tá? Mas décadas principalmente, né? E aí nós estamos alinhados com algo relativamente moderno, não totalmente moderno, tá? Então nós temos esse quadro, né? É uma garantia, tá? Vamos lá? Direito ao procedimento é uma garantia fundamental, beleza, ponto, né? Estabelece uma conexão entre os direitos fundamentais, né, organização, né, processual e procedimento, tá? Esses são os meios para a eficácia das normas, né? Lógico, que assegurem os direitos fundamentais. Quando você fala da competência, né, de legislar concorrentemente, aí nós temos a perspectiva daquilo que chamamos de regionalização do processo penal, o que está inscrito aí lá no inciso 11 do artigo 24, né, que versa sobre as competências, tá? Tudo bem? Bom, feita essa introdução, né, e você lembrando que o processo, né, o devido processo legal, né, um direito, é uma garantia, uma garantia, não é uma certeza, mas é uma garantia de se apurar fatos, garantindo-se a liberdade. Certeza nós não temos de nada, né? Nós não temos certeza de nada, tá certo? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho da classificação desses procedimentos, portanto, né? São os ritos, né? Rito ordinário, sumário, sumaríssimo, tá? Então é importante que agora nós tenhamos essa noção. Ó, temos as comunicações, agora temos os procedimentos, né? Já vimos a questão da liberdade da prisão, já vimos as medidas cautelares diversas da prisão, tá? E agora nós temos, né, os ritos, com o procedimento, né? Quer dizer, o modus, né, operandi, como é que eu vou fazer, tá? A receita de bolo, né? O modo de fazer, tá? E aí o Código de Processo Penal tem algumas respostas para nós. Perfeito? O Código de Processo Penal tem algumas respostas para nós nesse sentido, tá bom? Então, quando você fala de procedimento, é um procedimento comum, né? Não é um procedimento especial, tá? Então, nós temos os dois, ó. Nós temos procedimento comum, procedimento especial, tá? Esses três que você está vendo aí são os procedimentos comuns. Quando eu falo do tribunal do júri, ele não está aí dentro, ele está dentro, né, de um rito próprio, que é o rito do tribunal do júri. É considerado especial, tá? E aí nós vamos ver eles depois, tá? Não é tão longo esse assunto, então dá para a gente falar de mais uma aula com os procedimentos especiais. Aliás, mais duas aulas a gente fala de procedimentos especiais, tá? Beleza? Bom, então tá lá o procedimento ordinário, esse é o mais formal, né? E aí a regra é a sanção máxima combinada ao crime cometido. Então nós vamos usar a sanção máxima, tá? Então, ó, tem por objeto crime, o ordinário, crime cuja sanção máxima combinada seja igual ou superior a 4 anos. Então você pega a máxima lá, né? Por exemplo, crime de homicídio, simples, pena máxima, 20 anos. Aí você não tem dúvida. O homicídio não é tratado lá no homicídio doloso, né? Doloso, ele não é tratado lá no GCRIM, no procedimento sumaríssimo, né? É um rito ordinário. Por quê? Bom, porque a pena máxima combinada ao crime aí vai depender do crime, tá? Então o critério foi esse. O critério foi esse, tá? Superior a 4 anos de pena privativa de liberdade, beleza. Então, se a pena máxima é inferior a 4 anos, aí o procedimento, o rito, todos eles comuns, mas aí dentro do procedimento comum, eu tenho o procedimento sumário. Sumário é aquele acelerado, rápido, né? Menos. Não que não tenha formalidade, mas não tem aquela. Ele é mais célere, né? Ele é mais abreviado, tá? Em relação ao ordinário, tá bom?
e o sumaríssimo, né, para infrações de menor potencial ofensivo, segundo o que consta lá do 394, inciso 3º do CPP, tá? Então, esse seria o quadro importante. Agora, quando você vai falar dos procedimentos especiais, então, esses são os comuns. São os comuns, tá? Quando eu vou falar dos especiais, aí eu falei para você, o tribunal do júri, especial, tá? Então, aí são outros procedimentos, tá? Chamados especiais, tá bom? Então, olha o cenário aqui, ó. E nós vamos tratar... o procedimento do júri tá aqui, ó. Nós vamos ficar mais tempo com ele, tá? Então, do artigo 406 ao 497, tá bom? Então, nós vamos tratar dos 3 comuns, tá? Do ordinário, sumário e sumaríssimo. Vamos entrar no tribunal do júri, tá certo? Então, vamos fazer aí tribunal do júri. E depois temos outros aí que vai ser mais pontual, mais rápido, tá? Mas vamos dedicar um tempo maior aí para o tribunal do júri, né? Outros procedimentos especiais. Crimes falimentares, tá? É considerado procedimento especial. Crime de responsabilidade de funcionário público, né? Também, né? Crimes contra a honra, tá? Crimes contra a propriedade material e a restauração de autos, tá? Então, nesse caso aí, você tem a classificação procedimento comum e procedimento especial, tá? Então, hoje a gente versa do procedimento comum até onde der ali, né? E depois a gente entra nos procedimentos, né, especiais, a começar pelo tribunal do júri, tá? A começar pelo tribunal do júri, tá bom? Beleza. Então, no procedimento comum, olha só o que nós temos aqui, ó. No procedimento comum, né, nós temos o primeiro, que é o ordinário, né? Então, você lembra que a regra aí é aquela, né, da pena máxima cominada, se ela é superior, né, igual ou superior a 4 anos, tá bom? Aí eu vou utilizar o procedimento ordinário. Então aí, ó, importante isso, né? Ajuizamento da ação penal ocorre, né, depois da distribuição, lá com o recebimento da denúncia ou da queixa, tá? Então aí começa, né, o processo, né, começa aí o procedimento ordinário. O magistrado deve, na mesma decisão, passou um S aí, né, de recebimento da peça acusatória, ordenar a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. É o que dita o 396 lá do CPP, né? Olha só quem está falando em ipsis literis, né? Ó, nos procedimentos ordinário e sumário, os dois, oferecida a denúncia ou a queixa, né, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, por inépcia, né, e assim por diante, receberá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito. Então, a peça é a resposta à acusação, tá? No prazo de 10 dias. É o que está escrito na lei, né? Então, para os dois procedimentos aí, tá certo? Então, para os dois procedimentos. Então, nessas condições, gente, ó, então, ó, nos procedimentos ordinário e sumário, nos dois, né? Uma vez oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, né? Então, elimina a hipótese de rejeição liminar. Tá? Vai receber e vai ordenar a citação do acusado para responder à acusação. Então, a resposta à acusação é o nome da peça, né? No prazo de 10 dias, tá? Esse caso aí, olha só. Se a citação é por edital, prazo de defesa começa a correr a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído, né? Aí começa a contar o prazo. Está lá no parágrafo único desse artigo 396, né? Parágrafo único, fala assim, ó, no caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Certo? Aí sim, teve ciência e eu posso começar, né, a contar o prazo, né, dos 10 dias, tá? Beleza? A resposta, que resposta é essa? A resposta à acusação. É onde eu vou tentar de tudo
para, né, conseguir a absolvição sumária. Certo? Resposta é a resposta à acusação, que vale a uma defesa prévia, né? Deve conter toda a matéria interessante à defesa. Entendeu? Então é a hora, né? A hora da gente fazer a primeira tentativa de absolvição. Na resposta à acusação, vou fazer uma defesa prévia, tá? Preliminares, então são arguídas preliminares, né? Todas aquelas que a gente possivelmente possa encontrar, qualquer tipo de falha, de problema, de vício que pode ser sanado, tá? Né? As justificações, por exemplo, a alegação de excludente de ilicitude. A excludente de ilicitude, gente, está lá no 23, né, do Código Penal, lembra? Né? Aí você tem, além da excludente de ilicitude, né, a oferta de novos documentos que apareceram nesse intervalo aí. Por exemplo, quais as provas que serão realizadas? Rol de testemunhas, né? As 8 testemunhas no máximo, tá? Tá lá, ó. Oferecimento de novos documentos, né? Provas que a serem realizadas, o rol de testemunhas, tá? Importante oferecimento de alegações defensivas logo após a citação, tá? Então, a defesa prévia nesse sentido. Por quê? Porque existe a possibilidade de absolvição sumária desse acusado, desse réu, tá? É fundamental, né, o oferecimento da defesa prévia, tá? Isso é fundamental, né? Uma vez citado, se deixar o réu de apresentar a defesa, tá? O que o magistrado tem que fazer? Nomear o defensor para a defesa. Tá? Então, concede-se vista dos autos por 10 dias, beleza? Então, nesse caso aí. Bom, mas a seguinte situação, o que nós estamos pensando aqui? Ó? Nós estamos pensando em absolvição sumária. Na hora que eu elaboro lá a resposta à acusação, né, eu estou pensando numa absolvição sumária. E para absolvição sumária, quais são as possibilidades, né? Quais são as possibilidades? As hipóteses que nós temos para absolvição sumária, tá? Então, causas de exclusão de ilicitude. Porque lá no 23 fala que não há crime nas condições, né, do artigo, né? Estado de necessidade, né? A legítima defesa, né? Certo? Então, esse é um cenário importante, certo? Né? Quando o fato narrado não constitui crime, fato atípico, aí não tem sentido, né? Quando estiver extinta a punibilidade, ó, o agente já morreu, né? Tá lá no 397, tá falando sobre isso, né? Então, o 107 do Código Penal me dá aí os elementos da extinção eu até coloquei aí, ó, a morte do agente. Anistia, graça ou indulto, né? Anistia, graça ou indulto. As questões ligadas à retroatividade de lei que não mais considera o fato como crime. O abolício criminis. Em caso de abolício criminis. Né? Prescrição, decadência ou perempção. Renúncia do direito de queixa na ação, né, penal privada, ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Retratação do agente nos casos que a lei admite, né? Perdão judicial e assim por diante. Então, nessas condições, nós temos a possibilidade, né, de ter a extinção da punibilidade. E eu tenho que arguir isso, né? Eu tenho que arguir isso, tá? Preliminarmente, tá bom? Então, isso em qual peça? Resposta à acusação, tá? Beleza? Vamos dar uma analisada no 397, ó, que aí você tem esse quadro, ó, 397. Após o cumprimento do disposto do 396A, né, e parágrafos desse código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado, tá? Olha só que interessante, né? Então, nessas condições, olha só, nós temos lá, né, a perspectiva do procedimento, tá lá no 397,
meia, né? Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar, olha o 396A. Na resposta, que resposta é essa? É a resposta da acusação, tá? O acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa. Oferecer documentos, justificações, que nós falamos ali agora mesmo, especificar as provas, né, pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário, tá? Então, assim, e parágrafos, olha o que ele fala aqui ainda, ó. Ele fala assim, a exceção será processada em apartado, né? Nos termos do 95 até o 111, 112. Parágrafo 2º, não apresentada a resposta no prazo legal, né, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz promoverá defensor, né, nomeará defensor, né, para oferecê-la, concedendo-lhe vista aos autos por 10 dias, como nós já comentamos, tá? Então, isso é muito importante. Agora lá, ó, o juiz deverá. Quando é que o juiz deverá absolver sumariamente? Quando se enquadrar nas questões identificadas no 397. Existência manifesta, evidente, de causa de excludente de ilicitude. Lembra que não há crime. Se não há crime, eu vou ser imputado de quê? Existência manifesta de causa de excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime ou extinta a punibilidade do agente por algum motivo descrito lá no 107 do Código Penal, tá? Bom, essa é a pretensão, né? A pretensão é termos a absolvição sumária. E se não conseguirmos, tá certo? Aí já vai marcar audiência, logicamente, né? Tá? De instrução e julgamento. Ó, nós teremos marcação da audiência de instrução e julgamento tá aqui. Não havendo absolvição sumária, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento. Intimação do acusado, seu defensor, do Ministério Público e, sendo o caso, querelante do assistente, né? A depender do tipo de ação. Tá? Tudo bem? Audiência de instrução e julgamento deve ser única, né? Ouvem-se o ofendido, testemunhas de acusação e de defesa, tá? Nessa ordem, ok? Então, no procedimento eu não posso mudar. Lembra que eu falei agora mesmo, né? Não posso alterar essa sequência. Eventuais esclarecimentos dos peritos, foi feita a perícia, eles vão apresentar o relatório da perícia, realizam-se acareações, reconhecimento de pessoas, coisas, se for necessário, tá? E a interrogação, né, do acusado, tá certo? O artigo 400 traz isso para nós, né? Então, esse é um quadro importante. Nós temos aí o 222 aqui, ó. Tá lá no, né, o artigo 200 das testemunhas, tá? A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, tá? Então tá lá. Mas tá aí, ó, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se à tomada de declarações do ofendido. Inquirição das testemunhas roladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, tá? Ressalvando o disposto aí na questão de quem mora fora, né? Bem como aos esclarecimentos dos peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas, né? Material que pode ser utilizado aí, né? Material probatório, tá? Interrogando-se em seguida o acusado, tá certo? Mas o parágrafo único, parágrafo primeiro, né? Acho que não tem parágrafo único, parágrafo primeiro, né? Fala sobre as provas, tá? Desse artigo 400 aí, ele vai falar sobre as provas, tá? Então vamos ver isso. Acho que é isso aqui, ó. As provas serão produzidas numa só audiência,
podendo o juiz indeferir as consideradas relevantes, impertinentes ou protelatórias, né? Então, é só para ganhar tempo, né? Então, ou para confundir, então pode indeferir, tá? Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Então, já tem que constar isso, né, na petição, tá? Para que eu possa ter o comparecimento dos peritos e para que eles possam falar do relatório. Senão, vou só ter anexado lá o relatório, né? Dependendo da complexidade do caso ou do número de acusados, o juiz pode deferir a apresentação de alegações finais por memorial, ou seja, por escrito, tá? Tanto é que lá na prova da ordem, uma das peças pode ser memoriais, né? Já, quem vai fazer a prova da ordem penal, tá? Então, uma das peças da prova prático-profissional pode ser memoriais em 5 dias sucessivamente, proferindo sentença em 10 dias, está lá no 403, isso parágrafo 3º, né? Ele fala que não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz, né, a seguir a sentença, tá? Mas havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Se tiver muita gente, né? Tá lá o cenário, né? Então, olha só o parágrafo 2º, depois é o 3º que nos interessa, tá? Terceiro que nos interessa. Ao assistente do MP, né, após a manifestação, serão concedidos 10 minutos, prorrogando por igual período o tempo de manifestação da defesa, né? Bom, mas lá no 3º, o juiz, considerada a complexidade do caso ou do número de acusados, concederá às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Nesse caso, né, terá prazo de 10 dias para proferir sentença, né? Então, nós estamos falando aí de quê? De ampla defesa. Então, eu tenho, no garantismo, eu tenho lá o devido processo legal e a ampla defesa, né, respeitando-se princípios como a dignidade da pessoa humana e assim por diante, tá bom? Então, esse é o quadro que nós temos que considerar, tá bom? Se o réu não comparecer à audiência de instrução e julgamento, onde será interrogado, né, deve-se entender que ele optou pelo direito ao silêncio. Bom, no primeiro passo é esse, né? Há casos em que a presença do réu na audiência seja imprescindível, aí, condução coercitiva, tá certo? E aí a rejeição da denúncia e da queixa, ou da queixa, né? A lei fala como denúncia ou queixa. Né? A denúncia ou a queixa, né, podem ser rejeitadas, tá? Quando, né? Então aí vamos pensar no 395 do CPP, né? A denúncia ou a queixa será rejeitada quando for inepta, falar nada de nada, né? Faltar pressuposto processual ou a condição para o exercício da ação penal, né? Ou ainda, né, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, nesse caso aí, nós teríamos a rejeição da peça acusatória, tá? Tranquilos? Bom, esse é o procedimento ordinário, formal, um pouco mais, né, demorado, digamos assim, tá? No procedimento sumário, aí nós já temos uma outra realidade, né? Então, nós temos aí algo mais célere, tá? Então, pro sumário, a palavra sumário é mais resumido, tá? Indica algo mais resumido, né? Mais simplificado, com menos, não vou dizer que não tenha formalidade, mas menos formalidade. Talvez o sem aí ficou descabido, né? Gilson Delgado Miranda, em sua obra, diz que sumarização significa resumo. Então vamos sumarizar, vamos resumir. Você abre o livro, tem um sumário, né? Abri o livro aqui, ó, tem lá um sumário, um resumo, né? Então, do latim, sumere, isto é, reduzir, diminuir, sintetizar. O adjetivo sumários pode ser traduzido como algo simples, algo simplificado, sem as formalidades ordinárias. Tem formalidade, mas ela é
sem formalidade ordinária, isto é, resumidamente, e né, de forma breve, sem grandes delongas. Então, ou seja, né, então alguém até me perguntou isso, Rogério, mas o que é esse sumário? Né? Então, estou colocando aí o que é o sumário mais breve, mais célere. Tá? O objetivo do sumário, simplificar a finalização do procedimento ordinário. Aí acaba, né? Mais rápido, pelo menos, acaba, dá mais celeridade, tá? Inicia da mesma forma que o procedimento, né, ordinário, né? Então você tem lá a ajuização da ação, tá? Recebimento da denúncia ou da queixa. A ajuizamento da ação penal ocorre com o recebimento da denúncia ou da queixa, certo? E aí, da mesma forma, o procedimento sumário, portanto, certo? Esse é um aspecto importante para nós. Né? Crime cuja... Aí vem a regra, né? A regra, aqui, no ordinário, acima de igual a 4 ou acima de 4. Né? Crime cuja sanção máxima seja inferior a 4 anos. Então, pego sempre na pena em abstrato, você vai lá e pega a pena em abstrato, no homicídio 6 a 20, né? Então, a pena máxima 20, tá? É essa pena que interessa para a gente fazer a classificação, beleza? Recebida a denúncia ou a queixa, né? Rol de até 5 testemunhas, de acordo com 532 lá do CPP. Ordena-se a citação do réu para resposta à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Tá? Aí, lógico, né? Veja, a diferença aqui é mais enxuto, né? Mais rápido. Deve conter toda a matéria de interesse do acusado quando se faz a defesa prévia. Tá? Deve conter toda a matéria de interesse do acusado quando se faz a defesa prévia, igual nós escrevemos lá no procedimento ordinário, né? Preliminares, justificações, oferecimento de documentos, especificações de provas, de rol de testemunha, né? E assim por diante, tá? Vamos dar uma olhada no 532 que nós citamos aí? Ele vai falar do número de testemunhas, né? E aí é importante pensar nisso aí, né? 5 testemunhas, tá bom? Vamos ver isso? Tá, vamos lá então, ó. 532 do CPP, né? Na instrução, poderão ser inquiridas até 5 testemunhas roladas pela acusação, tá? Então tá aqui o nosso VAD 532. Tá. Se você olhar lá no 532, né, começa no 531, do processo sumário, tá aqui, né? Então, você tem aí o endereço certo para você estudar, tá? Apresentada a defesa prévia, o juiz pode absolver sumariamente o réu com base no 397 que nós já falamos. Não havendo absolvição, o juiz designará audiência de instrução e julgamento, né, num prazo de 30 dias. Bom, 397, após o cumprimento do disposto do 396A, e parágrafos, nós fizemos uma leitura dele aqui, inclusive, né? O juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando ele verificar, né, a existência manifesta excludente. Já fizemos a leitura disso, né? Ó, lembra? Né? Excludente da estudo do fato, né? Causa excludente da culpabilidade, o fato narrado não constitui crime, a extinta a punibilidade do agente, conforme o 107, tá? Aí é importante pensar que na audiência tomam-se as declarações do ofendido, os depoimentos das testemunhas, acusação e defesa, né, e assim por diante, conforme, né, o 531, tá? Olha só o 531 aqui, né? Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo de 30 dias, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa nessa ordem, ressalvando o disposto no 222, bem como aos esclarecimentos dos peritos, né, as acariações, o reconhecimento de pessoas, coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo finalmente o debate, tá? E aí tá feita, né, o início da audiência, né, com o procedimento, melhor dizendo, sumário, tá bom? Tá? Então, eu coloquei ele para você, mas depois você consulta lá. Ó, tá aí o que eu li agora, tá aí, né, no 531. A alteração foi feita
Lá em 2008, já tem 12 anos essa alteração, tá? Então, importante, né? E aí nós temos esse quadro do procedimento sumário, tá? Tranquilos? Então, né, dá para ter uma noção, né? Agora, vamos falar um pouquinho da situação das provas, né? Ó, ao final da colheita de provas, debates orais por 20 minutos para cada um sustentar ao juiz suas considerações finais. Pode haver prorrogação de 10 minutos para cada, né? Em seguida, o juiz deverá proferir sentença no termo da audiência, né? Artigo 534, que nós já falamos, né? Alegações finais serão orais, né? E aí tem todo esse procedimento, tá? Se nós tivermos, né, mais de um acusado, tem previsto para a defesa, cada um será individual, também já falamos, tá? Beleza? Tranquilos? Então vamos mudar agora? Vamos lá para o sumaríssimo, né? Ó, procedimento sumaríssimo. Beleza? Alguma pergunta até agora? Enquanto eu bebo água. Então vamos lá para o sumaríssimo. Olha só. Procedimento sumaríssimo é adequado, portanto, às infrações de menor potencial ofensivo, conforme o artigo 394, inciso 3º, tá? Então aí entra em cena agora a Lei 9.099, né? Para garantir aí o quê? Celeridade e simplificação do processo, né? E uma justiça consensual, tá bom? Então o artigo 62 fala: o processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, é o princípio da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e aplicação de pena não privativa de liberdade. Olha que legal isso, para acabar com aquela coisa da morosidade e com a sensação de injustiça. Não, mas é para crimes de menor potencial ofensivo, porque eu tenho que primar, tentar, né, ter penas que sejam alternativas, tá? Então, a denúncia ou a queixa pode ser oferecida oralmente, com o rol de testemunhas, né, em torno de 5, tá certo? Então, esse quadro é muito importante, né? E se alinha, olha só, tô na década de 90, pós-Constituição de 88, né, já falando de penas alternativas, já entendendo que nós temos um colapso no sistema prisional, já entendendo que a população está cansada, né, dessa morosidade toda, né, da justiça de um modo geral, mas no processo penal pior ainda, porque são muitos recursos e acaba que eu não tenho a punição esperada, tá? Então, nas situações de menor potencial ofensivo, eu poderia dar essa sensação de se resolver o problema, né, da morosidade, tá? Poderia ter essa perspectiva, tá? Tudo bem? Então, esse é um cenário que a gente pode pensar, né? Então, o quadro é importante para nós, tá? Vamos lá, vamos pensar nessa lógica e vamos falar um pouquinho sobre a audiência de instrução e julgamento nessas condições, né? Então, tem lá a audiência de instrução e julgamento, né? Busca-se a conciliação e a transação penal, não sendo viável, o defensor poderá, né, responder à acusação, certo? Então, esse é o primeiro passo, né? Transação penal, conciliação, certo? Senão, vai haver a resposta à acusação. Então, audiência, instrução e julgamento. Então, primeiro, buscar a conciliação ou aplicação, oferta-se, dependendo do caso, né, a transação penal, né? O magistrado recebe ou rejeita a denúncia ou a queixa, lógico. Caso o magistrado refute, caberá apelação, né? Nas mesmas condições que você, né, tem lá nos outros procedimentos. Caso o magistrado receba, serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa e, ao final, a interrogação do réu, tá? Os debates são orais, cada parte pode manifestar-se em 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, né? E a sentença será dada no termo, né? Então, dispensa-se o relatório. E aí você tem um procedimento sumaríssimo, tá? Então, é bem interessante
há uma viabilidade nesse caso, tá? Há uma viabilidade nesse caso, né? Bom, essa é a aplicação, então, da Lei 9.099, né? Os procedimentos especiais, tá? Céleres, né? A partir de 2006, com essa Lei 11.313, né, passou a ser aplicável a possibilidade de transação aos crimes de menor potencial ofensivo descritos em leis que possuam procedimento especial, tá? Então, é possível? Depende, né? Aí depende, tá certo? Então, essa é uma situação, tá? É importante a gente observar esse detalhe, tá? O artigo 61 da Lei 9.099 diz o seguinte, ó, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para efeitos dessa lei as contravenções e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado com multa ou não. Então tá aí, né, o critério para a gente observar esse quadro, tá? Então esse é um cenário importante para nós, tá bom? Tranquilos? Então nós vamos encerrar a nossa aula. Aqui eu vou abrir a perguntas. Eu estou encerrando a teoria, mas ficam-se as perguntas, né? Não havendo pergunta, a gente encerra e publica a aula lá no YouTube, tá? Então vamos lá. Perguntas. Que aí na próxima aula a gente começa, né, fala dos procedimentos especiais, né? Incluindo Tribunal do Júri. Alguma pergunta? Vê se desse final de semana eu já mando a lista para vocês, inclusive, tá? Com relação, Milena, com relação àquela questão da entrega do relatório e da primeira lista, tá? Já tem alguma posição, alguma coisa assim? Vocês querem que fique só uma lista por semana mesmo? Acho que as datas que o senhor colocou aí no primeiro slide, por mim, estão tranquilas. Tá tranquilo? Porque se alguém quiser, a gente pode separar aí a primeira, porque a primeira semana realmente ficou com... Mas o que é o relatório vocês já estavam fazendo agora, né? Então, só o prazo de entrega que ficou para o dia 13, mas foi quarta-feira. Eu dei uma semana porque nem precisava, podia ser 2 dias só. Porque é só linhas gerais da live lá do Renê, né? Do promotor. Só para a gente acompanhar mesmo, só para poder ter uma linha de nota, né? Professor, com licença, boa noite. Ô, Pode Denil, falar. eu comecei a assistir a aula uns 10 minutinhos atrasados, você estava falando alguma coisa, e até no meu nome, no caso. Você estava fazendo alguma chamada, alguma coisa? Não, mas eu vou fazer agora, só estava perguntando. Porque aquela hora, quando você entrou, eu estava terminando de falar das avaliações, e aí eu falei o seu nome, porque toda vez que alguém vai entrar, eu tenho que autorizar a entrada aqui, né, no lobby. Aí eu falei, o Denir entrou aí agora. É por isso que eu falei seu nome. Mas, entendeu? Então, aquelas listinhas que eu vi lá, aquelas semanais que tem vindo ocorrido mesmo, né? Que agora eu vou elaborar novas sobre esses assuntos, começando em citação. Só tinha dado interrompidazinha, né? Parece. Oi? Não, porque veio a prova, vai ter feriado, né? Então, isso. Foi por isso. Mas, assim, agora continua, pelo menos, no mínimo 4 listas, né? No máximo 5. Seria para reforçar a matéria e vale ponto também, né? E vale ponto, exatamente, né? E principalmente reforçar a matéria também, né, mestre? Ajuda muito, né? Porque se só fazer a leitura, né, Odenir, às vezes né, não ajuda tanto. Muitos artigos e tudo, né? Aí você tem que ajustar com o exercício, entendeu? Então você tem ali uns 10 exercícios para resolver por semana. Ajuda demais. Fixar o conteúdo, eu acho que ajuda. Aí o que eu falei lá é que na hora da aula, tá? Na hora que começar a aula, eu já vou fazer um comentário das questões que eu dei na semana. Então, você vai ter o prazo, viu, gente? É importante essa questão
do prazo. Aí eu até falei, teve um aluno que não conseguiu entregar a prova, né? Que ele foi entregar 10 e 1. Aí o sistema não aceita, né? Então, como eu vou dar a avaliação. Por exemplo, segunda-feira você recebeu a lista. Aí você faz a lista e ela vai ficar aberta para você entregar até 19 horas da próxima aula. Tá? Então chegou 19 horas, fecha, aí você não entrega mais. Aí tem tipo uma semana de prazo, quase. Isso, uma semana, mais ou menos. Porque, assim, eu devo conseguir, talvez eu mande antes, mas vou prometer a segunda-feira, cedo. Semana tá bom demais também, mais que isso. Não dá? É só 10 questõezinhas. Se passar, até confunde a gente também. E assim, e muitos depois até fazem questão, depois até como são de questões de concurso, a maioria depois consegue conferir já o gabarito na internet, entendeu? E já posta lá já com o gabarito de 100% certo. Tá? Mas o meu objetivo nem é pensar muito em nota, o meu objetivo é que vocês pesquisem alguma coisa. Com certeza. Entendeu? E também com relação a essa live, você falou que é para dar uma resumida, uma pincelada? Como é que você falou mesmo? Era só para colocar as linhas gerais mesmo, dava para fazer até na hora, se fosse o caso, né? Se você está lá, né, assistindo a live, já vai escrevendo direto. Tipo os tópicos abordados mesmo, isso, no caso, né? Então não era nada extraordinário. Só o primeiro período que não conseguiu fazer. Tá? As outras turmas todas eu estou recebendo relatórios, mas o primeiro período achou pesado, porque eles nunca entraram agora, né? E não estava entendendo nada, né? Não tinha nem como escrever. Certo. Então, até do assunto abordado mesmo, no caso, né? Vocês não, vocês já têm noções, então vocês acompanham. Mas eles eu tive que trocar. Eu tive que eliminar o relatório e colocar uma lista de exercício para o primeiro período. Tá, e esse material para você mandar para o senhor, sem querer atrapalhar, já atrapalhando, eu faço assim, eu digito no Word e envio. Né? Essa meia hora eu deixo para pergunta, né? Porque eu vou encerrar 9 horas. Então, eu deixo das 8h30 até 9 horas, a gente fica com perguntas. Não, vocês vão receber os links, daquele link, lembra? Igual da prova. Não, eu falo assim, o resumozinho, eu digito no Word, envio. Não, é lá também. Eu mandei o link também para vocês entregarem pelo Forms. Tá? Tipo, eu digito lá na hora, então, assim, né? Isso. Digita lá, já pode digitar no Word e colar lá, né? Aí você entendi, colar é mais fácil. Cola lá, certo. Isso aí não tem problema, não. Tá beleza, agora, teve alguns alunos, porque quem fez, eu não sei quantos caracteres, mas tem um limite lá, não dá para ficar muito grande, não. Até eu fiz a opção da resposta longa, mas teve uma colega que não conseguiu, ficou muito grande. O dela, ela teve que colocar no Word e me mandar pelo e-mail. Tá? Certo. Então, assim, pequeno espaço, talvez. Né? O espaço lá eu não sei te dizer exatamente quantas linhas ou quantos caracteres, né? Mas. Só mais uma última dúvida. Só mais uma última dúvida. Tá. Com relação a esse link de hoje, onde que eu achei disponibilizado, mestre? De qual? Da aula de hoje. Da aula? Não, eu não disponibilizei ainda, não. Eu ponho para gravar aqui, ó, agora, ó. Eu vou parar a gravação, ele começa a gerar o vídeo, tá? Dessa aula. E aí, quando gera esse vídeo, aí eu tenho que baixar no meu computador e depois mandar para o YouTube. Demora aí 1 hora e pouquinho. Não, e onde aí eu mando para a Milena. Tá. Milena. Milena é a nossa representante. Aí que tá sempre... Manda para a Thaís também, que é do nosso quarto. Sim, eu mando para a Thaís também. Tá ótimo, então, né? Tá certo. Obrigado, boa noite. Aí você fica com acesso aí. Fica atento a esses acessos também das listas, tá? Tá certo, tá ótimo. Obrigado. Tá bom? Então, beleza. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Milena, então eu devo mandar então esse link da primeira lista até segunda-feira pela manhã, tá? Se eu conseguir mandar antes, né? Mas agora, esse final de semana, tem Dia das Mães, né? Então, assim, mais complicado de trabalhar, tá? No domingo, né? Então, se eu conseguir já... Às vezes eu consigo elaborar ela até hoje mesmo, mas... Né, vamos ver, não vou prometer. Até segunda-feira é certeza. Beleza? Então, quem não tiver dúvida, já pode ir jantar, já pode dar
né? Fazer um tour pela casa, né? Não está podendo sair, né? Sextou em casa agora.